Olá, está começando o Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiavi e fico com você a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. No programa de hoje, o Multicidades vai abordar um assunto polêmico. Existem limites para a busca da beleza e da perfeição? Submeter-se a riscos em clínicas clandestinas ou até mesmo com profissionais sem capacitação alguma podem levar à morte. Em muitas cidades do país são noticiados quase que diariamente erros médicos, locais insalubres e muitos casos mal sucedidos. Para falar sobre esse assunto, está virtualmente comigo o delegado Rodrigo Bozetto, diretor da Delegacia Regional de Porto Alegre. Delegado, prazer recebê-lo aqui no Multicidades para tratar um assunto, como nós dissemos no início do programa, tão complexo, né? A gente vê que às vezes a busca incessante pela beleza, ela acaba não tendo limites, e mulheres e homens também acabam passando por situações muito desagradáveis e até algumas delas podem levar à morte. Nós recentemente tivemos aqui no Rio Grande do Sul denúncias relacionadas a uma médica, enfim, de diversas profissionais. Há anos atrás eu também divulguei casos de abuso sexual em pacientes, enfim. Gostaria de saber com o senhor como é que hoje, o que vocês têm de números? Chega a muitos casos desses na delegacia? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder conversar com vocês. Eu assumi aqui a regional em Porto Alegre faz uns 7 dias, eu acho, então estou me inteirando, né, das investigações, e sim, esse tipo de situação, né, criminosa, ela realmente é algo grave e que exige por parte da Polícia Judiciária uma atitude muito preocupada e comprometida para dentro da investigação, né, ou seja, dentro do inquérito policial, trazer os elementos de materialidade e autoria, né, da prática desses crimes. Eu fiz um levantamento e nós temos, sim, algumas investigações, em especial uma investigando um médico, né, acho que já foi noticiado, foi ano passado, ali pela 10ª delegacia, que fica perto do Parque da Redenção, uma investigação já bem avançada, uma investigação complexa, e que teremos já alguns inquéritos. Por que eu digo alguns? Porque ao todo, eu estava conversando com o titular ali do órgão, nós temos 87 inquéritos policiais instaurados, apurando esse tipo de conduta por parte de alguns médicos. Em outubro, nós teremos 5 inquéritos concluídos e remetidos ao Poder Judiciário, com vários indiciamentos, né? Vou trazer aqui alguns dados: lesão corporal, estelionato, crime contra o consumidor, homicídio em alguns casos, concussão, dentre outros crimes. Até dá para falar associação criminosa, coação no curso do processo. Ou seja, é um trabalho da Polícia Civil muito bem, que deve ser muito bem elaborado, e assim está, que exige prova pericial, quebra de sigilo, justamente buscando apurar vários elementos que demonstrem, né, que é interessante isso, né, eu escuto muitas vezes, a gente sabe que o fulano está praticando um crime, mas não basta eu saber, eu preciso demonstrar, eu preciso comprovar, e esse é o trabalho da Polícia Civil, né, ou da Polícia Federal, nos crimes de atribuição da União, e esse trabalho vem sendo feito ao longo do ano passado e deste ano, e agora nós vamos começar a colher alguns resultados com o envio desses inquéritos, né, com os respectivos indiciamentos. Eu lembro que quando eu fui demandado para essa entrevista ali, um dos questionamentos, tem muitos denunciados a respeito desse tipo de crime, e eu não tenho esse dado, justamente porque eu não consegui conversar com o Ministério Público, né, se há, sim, denúncia ofertada, né, oferecida com relação a A, B ou C, mas deixando bem claro, né, é uma situação que que a gente está atento. Então, logo nós soubemos, né, temos conhecimento desse tipo de fato, ele é, sim, apurado mediante a instauração de um procedimento policial, no caso, um policial. Delegado, e, por exemplo, isso eu vou lhe dizer uma experiência pessoal, tá? Eu acabei chegando até as redes sociais de uma determinada profissional,
que fazia alguns procedimentos, se denominando doutora, ok? E ao ser questionada qual era a sua formação, qual era a especialidade, que tipo de produto usava nos seus procedimentos, simplesmente eu fui bloqueada no Instagram. Quando acontece esse tipo de coisa, a quem nós devemos recorrer? Seria a vigilância sanitária no primeiro momento ou já seria a polícia para informar esse tipo de situação? Olha, pode ser a polícia, mas eu sugeriria, eu daria como orientação fazer contato com o CREMERS. Com o CREMERS, tá. O CREMERS tem um trabalho muito bem feito, inclusive, de fiscalização dos seus pares. Então, aliás, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, tem uma excelente relação com o CREMERS, então há uma troca também muito grande de informações. Então, se eu estou investigando, por exemplo, o médico A, médico B, em algum momento dentro da investigação eu vou contatar com o CREMERS para obter informações. Então, se eu suspeito ou tenho já algum indício de que eu estou buscando uma profissional e eu percebo que, cara, eu acho que essa pessoa não é médica, ela é um 71, né? Ela é uma estelionatária. Procurem a polícia, sim, mas também pode procurar o CREMERS, né? Até para, olha só, eu estou falando vamos criar um nome fictício aqui, com a Maria da Silva. Aí eu vou lá no CREMERS, olha, não existe Maria da Silva. Esse nome não tem, nesse endereço não tem. Então, olha, eu sei que ela não é médica. Então, provavelmente o CREMERS fará uma visita nesse local, mas uma comunicação não impede a outra, entendeu? Claro, com certeza. Isso é importante a gente esclarecer, né? Isso, ela pode sim fazer contato tanto na Polícia Civil, quanto no próprio órgão ali fiscalizador dos médicos aqui no Rio Grande do Sul. E no caso, se fazer uso de uma titulação na qual não se tem, isso criminalmente implica em quê para a pessoa que está trabalhando com isso? Olha, primeiro ela tá praticando um crime contra o consumidor, ela está praticando uma falsidade biológica, né? Ela pratica o artigo 171, ela é uma estelionatária, ela está querendo levar vantagem própria, né, para si ou para outrem, com algo falso, que ela não é, e o exercício regular da medicina. Então, são vários tipos legais que ela vai incidir, mas, é claro, depende muito caso a caso. Claro. A gente percebe, principalmente assim, nos casos de assédio, quando se dá dentro dos consultórios, que existe uma demora por parte das vítimas, digamos assim, de fazerem a denúncia. E uma movimentação bem comum que a gente vê principalmente no jornalismo é que quando meia dúzia acabam indo procurar a polícia para fazer essa denúncia, aí vem 90, 100 mulheres, principalmente, que são vítimas. É uma movimentação meio padrão, assim, que vocês observam na polícia? Sim. Quando nós temos um fato que é publicizado, né, e se demonstra que, olha, aquele indivíduo realmente está praticando um crime, e nós tínhamos uma vítima que estava acuada ou que estava com receio, e ela percebe que o Estado, né, por meio, seja do Ministério Público, seja da Polícia Civil, que já está atuando naquela situação, ela se encoraja e diz, não, só um pouquinho, não sou só eu, são outras pessoas, então eu vou lá porque eu não posso ficar quieta, ou não posso ficar quieto, né? Nesses números que eu te trouxe, a grande maioria das vítimas são do sexo feminino, né? São mulheres. Mas há, sim, casos de pessoas do sexo masculino. Então, são tanto vítimas femininas quanto masculinas. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente faz, né, tanto a polícia quanto os demais órgãos do Estado, um trabalho de publicidade para que as pessoas busquem um apoio, né? Busquem a Polícia Civil, qualquer órgão do Estado. As pessoas precisam se sentir amparadas, porque elas não podem ser vítimas duas vezes. E por isso também da nossa preocupação, né? Que é um fato grave e delicado que envolve a intimidade das pessoas, uma atenção muito dedicada dos policiais em não revitimizar essa vítima já que sofreu. E vocês preservam muito essas vítimas também, né? Identidade. Sim. Tem todo um trabalho de acolhimento, né, dessas vítimas. Então, isso é muito bem cuidado, né, pela Polícia Civil.
Delegado, as suas considerações finais, no caso de qualquer evidência de qualquer paciente, sejam homens ou mulheres, de perceberem que tem alguma coisa errado, que algum procedimento está sendo feito errado, ou se alguma ação, tanto contratual, enfim, qual a orientação que o senhor daria? A orientação é sempre procurar alguém. Eu não conheço ninguém da polícia, mas eu tenho um amigo que é advogado, eu tenho uma pessoa próxima que eu confio, converse com ela, e aí tome coragem de buscar ajuda estatal, em especial da Polícia Civil. Nós temos hoje um corpo, né, de policiais muito bem qualificados, que são treinados permanentemente para justamente atender da melhor forma possível essas vítimas. Então, não fique com receio de trazer essa situação que já está, né, trazendo um dano, seja físico, psicológico, emocional, para essa vítima, para que ela tenha a reparação adequada e necessária. Delegado, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu? Um abraço. Outro, tchau, tchau. O Multicidades faz agora um rápido intervalo, mas a gente já volta, não sai daí. Vem para a Universidade da Inovação em Movimento. Vem para a Ubra e garanta a bolsa de até 60% para o segundo semestre de 2024 em todos os cursos presenciais. Aqui você coloca o conhecimento em prática e pode contar com a infraestrutura de ponta. Ginásio de esportes, laboratórios, cursos de idiomas, oportunidades de estágio e muito mais. Além disso, se você quer expandir seus horizontes, a Ubra tem convênio com mais de 50 instituições em 20 países. Com oportunidades de mobilidade acadêmica no Brasil e no exterior, você pode cursar disciplinas, realizar estágios e desenvolver projetos e pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. Conquiste o seu diploma em uma das melhores universidades privadas do Brasil. As inscrições para o vestibular já começaram. Comece o seu futuro com a Ubra. Confira as condições de pagamento exclusivas em vestibular.ubra.br. Estamos de volta com o Multicidades e a gente continua falando sobre cirurgia plástica e os riscos envolvidos quando esses procedimentos não são feitos com a devida responsabilidade e capacitação. Para conversar comigo sobre isso está o Dr. Fabrício Bervian, que é cirurgião plástico e membro da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor Fabrício, prazer recebê-lo aqui no Multicidades. Conheço o teu trabalho, sei o quão renomado você é e quantas mulheres belíssimas já operou ao longo da tua carreira, inclusive nossa vice-miss Universo, Júlia Gama, já passou pela tua mão, além de várias outras beldades. O tema do nosso programa hoje, ele é sobre cirurgias plásticas, principalmente falando sobre os excessos, os erros e lugares clandestinos com profissionais que não têm a menor condição de atuar dentro desse exercício da profissão. Gostaria de saber com o senhor o seguinte, a gente percebe, assim, principalmente nas redes sociais, uma busca incessante, principalmente das mulheres, pela perfeição. O senhor nota que existe algum tipo de exagero em alguns casos? Não, com certeza, na verdade, em qualquer atividade humana, a gente sempre tem que balizar os exageros, né? Na plástica, eu costumo dizer, às vezes, que a gente tem, claro, tem diretrizes, tem estudos, né? Tem normativas de segurança para a cirurgia plástica, mas a gente não tem leis que proíbam o que a pessoa pode ou não fazer, porque o corpo é dela e ela decide. Vai depender muito do médico alinhar as expectativas, alinhar os objetivos daquela cirurgia. Hoje mesmo eu atendi em torno de 10 pacientes, todas elas eu tive que dizer, faz sentido para ti? Para que mexer no nariz? Porque eu não gosto, porque eu acho que ele tá muito bicudo. Daí eu começo a mostrar para ela alguns exemplos, né, de narizes considerados ideais, que o dela está dentro daquele nariz ideal já. Que talvez o dano ele pode ser maior do que o benefício. Então, a gente sempre cabe ao profissional. É um tempo que tu gasta na consulta muito grande, tu poder explicar isso para o paciente. Porque, por mais que a medicina evoluiu a ponto que os procedimentos hoje eles são muito seguros, ter uma complicação grave ou até fatal numa cirurgia plástica é mesmo
a mesma porcentagem de uma queda de um avião. Tanto que vira notícia, né? Porque é uma coisa rara. Sim, então, claro. acaba chocando a sociedade. Então, isso, graças a Deus, depende do público-alvo. O meu público-alvo, ele é bem consciente. Então, eles entendem. Mas, mesmo assim, eu tenho que explicar, tá? Porque, assim, existem muitas vezes cicatrizes que elas podem ser imperceptíveis ou podem ser mais aparentes. E daí, no frigir, tu tem um paciente com piora do estado inicial dele, entendeu? Então, isso tem que ser falado muito objetivamente para o paciente. De maneira clara, objetiva e com linguajar que o paciente entenda, não técnico, o que ele está escolhendo. Só que, sim, se o paciente insistir, cabe ao profissional, que é o detentor da responsabilidade final de qualquer ato, ele garantir que seja ou não feita aquela cirurgia. Eu costumo dizer, sempre a relação assim, o mais forte, que tem mais conhecimento, responde pelo mais fraco. Se uma criança insiste de ir numa pracinha pública à meia-noite, por mais que ela esperneie, o pai tem que dizer não. Porque se ele permitir, porque a criança insistiu, qualquer dano à integridade daquela criança é responsabilidade do genitor, do pai e da mãe. Eles não podem responsabilizar a criança. Então, cabe ao profissional dar a última palavra quando o excesso for algo que tu detecta na consulta. Doutor, e já aconteceu o caso, a gente sabe que existem pacientes que têm uma distorção gigantesca de imagem e que acabam procurando vários profissionais e fazendo vários procedimentos. Já aconteceu ao longo da sua carreira de você dizer assim, ó, não vou operar esse caso de jeito nenhum? Sim, não, isso aí na verdade é comum, porque eu sou assim, eu sempre digo para a paciente, eu sou um médico, eu tenho um dos maiores volumes do estado em termos de cirurgia, talvez no Brasil. E eu não perco medo, né, e o respeito de um ato cirúrgico, né? Então, quando eu vejo que o paciente não tem condições físicas ou psicológicas de fazer um ato cirúrgico, é a minha obrigação, com educação, passar isso para o paciente. Eu digo, olha, nesse momento, não está no momento de fazer a cirurgia por tais motivos. Mesmo que eu sou o maior defensor da cirurgia plástica, que também ela tem o seu papel na sociedade, na melhora da autoestima. E a autoestima também é critério de saúde. A ausência da autoestima, pela Organização Mundial de Saúde, também é uma doença. Tá? É tipo uma diabetes, uma hipertensão. Tu não conseguir ir uma praia, botar um biquíni, por mais que as pessoas ao redor digam, não, mas tu tá bem, mas a pessoa não sente aquilo, né? É o direito dela buscar melhorar, e existe um meio legal, né, e uma alternativa segura para isso. Mas, se tu vê que há uma desproporção da pessoa por um momento de vida dela, divórcio, alguma frustração, e ela vai buscar algo que ela não vai encontrar na plástica, é o meu dever dizer não. E eu costumo dizer bastante não. Que às vezes o problema é muito mais psicológico do que físico. Exatamente. Com educação tu tem que manusear, porque a pessoa não está enxergando aquilo. Então tu não tem educação, tu tem que saber fazer ela enxergar. E ela também identificar. Eu digo assim, se tu tá te achando horrível agora, às vezes, e tu não está longe disso, tu não deve fazer uma plástica, porque tu já está muito bem. Vamos melhorar 20%, 30%. De horrível tu vai dizer que é feio. E tu vai continuar te frustrando. Só que nisso tu passou pelo processo cirúrgico, tu passou dor, tu gastou, e tu bem ou mal correu um risco, né? Então, não está no momento. Eu preciso que tu primeiro enxergue quem tu é, valorize teus pontos fortes. Quando isso estiver bem alinhado, de maneira bem sincera, tu volta aqui e a gente volta a conversar. Doutor, quais são os procedimentos hoje que mais são procurados na clínica? Eu faço lipoaspiração, é o mais feito, né? Seguido sempre de abdominoplastia, mastopexia, que é aquela cirurgia que tu tira excesso de pele e põe em prótese, né? Esses são os mais realizados. Daí vem também bastante quinoplastia, lifting facial, blefaroplastia faz bastante, entendeu? Mas é que todas as cirurgias, sempre tem lipo junto. Eu faço uma blefaro com uma lipine, eu faço uma prótese, uma lipo, eu faço uma massa com lipo, eu faço uma abdominoplastia com lipo. Por isso que eu digo que a lipoaspiração é a grande vencedora, porque ela entra em quase todos os procedimentos, até rinoplastia com lipo.
E fica bonito o resultado quando bem feito, né? E tá fechado. Doutor Fabrício, eu conversei anteriormente com o delegado Rodrigo Bozeto, onde falávamos sobre o grande problema que são as clínicas clandestinas, profissionais não habilitados, enfim, grandes problemas e grandes erros médicos, às vezes, muitas vezes irreversíveis e que até podem levar à morte, justamente porque algumas pacientes, principalmente mulheres, né, buscam um preço mais barato, buscam, acabam acreditando em propostas milagrosas, enfim. Eu queria que o senhor deixasse para os nossos telespectadores quais são os cuidados que as pessoas devem ter ao procurar um cirurgião plástico para fazer um procedimento que como o senhor falou, é algo complicado, é um procedimento cirúrgico, né? Sim, invasivo. Invasivo, exato. Quais são os cuidados que o senhor diria, assim, a instrução para que essas pessoas não caiam nesse tipo de situação que pode até levar à morte? Porque assim, a cirurgia plástica, apesar de ser uma cirurgia na superfície do corpo, ele não é um procedimento superficial, ele está isento a riscos. Eu sempre digo assim, hoje em dia a gente tem acesso à informação ao nosso favor. A gente pesquisar se o médico é credenciado nos conselhos regionais de medicina, se ele tem o título para aquilo, é fácil. Cirurgião plástico, Conselho Regional de Medicina. Consegue pesquisar. Clínicas evidentes em lugares de destaque. Não faça nada em clínica, sem ser algo superficial. Um preenchimento, um botox. Envolveu algo mais invasivo, uma lipo, qualquer tipo de procedimento, hospital. Não dá para fazer. Pode ser o médico mais renomado, tem que ser feito em hospital. Temos que ter o respaldo de uma grande instituição. Seja aqui no Rio Grande do Sul, tem várias instituições, o Mãe de Deus, o Moinhos, o Blank, o Divina, tem Ernesto, tem vários hospitais bons aqui. Daí o paciente, claro, vai ter a própria... Às vezes o paciente já tem uma afinidade com algum hospital por alguma internação prévia de um familiar ou dele mesmo, uma gestação, um parto, cesárea, no Moinhos, vai fazer no Moinhos, entendeu? Os médicos geralmente já são selecionados pelos próprios hospitais, né, para ver se eles têm as capacidades, as credenciais. Se você não tem o título de especialista, você não tem o RQ, que é um registro de especialidade no Conselho Regional de Medicina, já não entra no Mãe de Deus, nem no Moinhos, nem no Blank, nem no hospital. Então, isso já é um critério. Sim, os hospitais sérios já não aceitam, né? Pesquise no profissional e a instituição, sempre uma instituição com respaldo grande. É a união de um bom profissional, uma boa instituição, né, que já é de conhecimento público, todo mundo conhece os hospitais, que daí nisso tu vai fazer o procedimento. Então, assim, clínica, zero, não faz nada em clínica. Mesmo aquela menina que teve, aquele rapaz que fez um peeling, é procedimento de cirurgiões plásticos e dermatologistas, entendeu? E eles, com título de especialista, porque às vezes tu pode dizer que um titular dermatologista tu não fez, então pesquisa se realmente é, porque a gente conhece também indicações de outros pacientes. Eu fiz com fulano, fiz no hospital tal. As coisas têm que ser bem as claras, né? E se o valor for tentador, melhor não fazer, porque tu pode ter um dano irreversível e tu pode ter o teu bem maior é a tua vida, né? E tu tem familiares que dependem de ti, muitas já são mães ou são responsáveis por uma família, pela própria mãe dela ou pela filha. Então, assim, não é uma decisão, pode ser uma decisão egoísta, tem que ser exposta, vou fazer com tal profissional, fazer em tal instituição, todo mundo ajuda a pesquisar, e daí toma uma decisão conjunta, porque às vezes o desejo de buscar uma melhoria acaba cegando a pessoa, e a pessoa vai pelo preço, porque é o que ela tem de condições, que eu também não julgo, e ela acredita que vai dar tudo certo. E daí está o problema maior, entendeu? Então eu sempre digo assim, informação. Utilize os meios de comunicações, utilize a internet, né, para buscar a informação. Às vezes a própria Instagram já dá uma ideia de quem está seguindo. Eu vi que a fulana segue eles. Chama fulano, tu conhece eles, qual é a procedência? Entendeu? Ou fez uma repostagem. Eu conheço ela, vou chamar ela. Chama no particular. Como é que foi a experiência? O que tu fez? Eu acho que tu tem que buscar isso aí, entendeu? Porque assim, se tu vai comprar lá uma blusa e não deu certo, tu joga no canto. Agora o teu corpo, às vezes, pode nos trazer danos que tu não tem mais como reparar, entendeu? Então, a pesquisa tem que ser exaustiva. E se é o valor que é o problema, espera, guarda o dinheiro, consulta várias vezes, tenha paciência. Às vezes são 30 anos, 40 anos com aquele formato de corpo, que é resolver em um mês. Faz dieta, faz exercício, tenta mudar de maneira saudável alguns hábitos. Realmente,
não alterei aquele formato, a mama não subiu, eu não perdi a gordura localizada, mas eu tentei durante 6, 7 meses, e nisso eu já guardei um dinheirinho, fiz uma reserva, daí tu tá no momento certo para fazer uma cirurgia. É isso aí. Doutor Fabrício, a gente está nos minutinhos finais aí do nosso programa, acho que foi super esclarecedor a sua fala. Teria alguma coisa que o senhor gostaria de deixar para os nossos telespectadores, alguma consideração final aí? Eu acho esse tipo de abordagem, esse tipo de assunto muito relevante, porque o desejo de uma cirurgia plástica é um dos maiores desejos, principalmente do público feminino. É uma coisa, é um marco importante. A mulher casar, ela ter o título dela de formada, ela ter filhos e ela fazer a plástica dela. Então, é um assunto de relevância na sociedade, entendeu? Ainda mais no Brasil, que somos os campeões em número de cirurgias plásticas, muitas vezes ali empatados com os Estados Unidos, que tem uma população maior que a nossa. Então, esse tipo de assunto ele tem que ser conversado nas rodas de amigas, entendeu? Quer fazer uma cirurgia plástica? Joga na roda de amigas, pessoas de confiança, pergunta a opinião, se conhece o profissional, discuta sobre o assunto, entendeu? E principalmente pesquise com o profissional, principalmente com o profissional que escolheu, os prós e os contras. Porque toda cirurgia tem dois lados. Existem as cicatrizes que têm que ser entendidas, existem resultados que podem ser mais rápidos, outros mais devagar, resultados que podem ter alguma complicação, mesmo com profissionais habilitados e mesmo em hospitais de grande relevância. Então é um assunto que precisa ser muito bem discutido e não pode ser tomado no calor da emoção, a decisão. Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho e muito obrigada aí por nos conceder esses minutos aí, eu sei que a sua agenda é corrida. Muito obrigado, foi um prazer. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui, você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.